E aí galerinha, vamos lá. Essa videoaula agora a gente vai fazer a correção da prova, tá? Eu estou usando a prova do segundo dia, que foi um pouco mais complexa. Não vou dizer mais difícil, mas foi um pouco mais complexa, já que as duas provas abordaram os assuntos, tá? Então aqui tem a primeira questão, que é para criar um diretório chamado arquivos dentro do diretório padrão do usuário root. A segunda questão, deixa eu voltar aqui. A segunda questão, criar dois arquivos dentro desse diretório que eu criei na questão 1, alterar a permissão dele. O arquivo 1 vai ter essa permissão aqui e o arquivo 2 vai ter essa permissão. Criar um usuário chamado provinha, criar um grupo chamado avaliação, tá? Sem os acentos. E aí eu vou dizer que os arquivos criados no exercício 2, que são esses dois bonitões aqui, o dono dele vai ser o usuário provinha e o grupo vai ser o usuário avaliação, tá? O dono vai ser o usuário provinha e o grupo vai ser o grupo avaliação. Verificar a quantidade de espaço livre em megas, tá? Da partição barra e colocar esse valor dentro de arquivo 1.txt. Verificar a quantidade de espaço livre na memória principal dos sistemas, também em megas, e colocar o valor dentro de arquivo 2.txt. Beleza? Então essa é a questão 7 e 8. Questão 9. Pegar a interface de rede ETH1 e colocar essas configurações aqui. Lembrando lá que a gente tem que fazer com que essa interface inicialize de forma estática junto com o sistema operacional. E a questão 10, a gente vai copiar o arquivo adduser.conf, tá? Para o diretório arquivos, criado no exercício 1, que é lá para esse diretório aqui. Então é bem sequencial as coisas. Vejam que numa questão só, por exemplo, essa verificar aqui, essa questão 8, verificar o espaço livre. Eu quero saber se você sabe ver quanto de memória principal tem livre no sistema operacional e se você sabe editar um arquivo. Então as questões são mais ou menos assim, uma coisa levando a outra, tá? Então eu vou subir isso aqui para a parte de cima do meu monitor aqui e vou começar a elaborar a prova, tá? Então a primeira questão era criar um diretório dentro da partição root, tá? Dentro do diretório padrão do usuário root. Eu não sei qual é o diretório padrão. Então lembra que a gente viu aqui no cat pagewd grep root. Se eu vir aqui, eu consigo ver que esse /root aí significa que é o diretório padrão desse usuário, tá? Então, quando eu autentico no sistema, se eu logar como root aqui, ele já cai direto no meu diretório padrão, Então, aí já era uma forma de ver se você sacava, identificar qual é o diretório padrão do usuário. Então, eu estando dentro do diretório padrão, tá? Eu listo e dou um mkdir arquivos, tá? Matei a primeira questão, já criei um diretório chamado arquivos. E aí eu vou criar dois arquivos dentro desse diretório. Qual o erro muito comum dessa galera aí nessa prova? Vocês não entraram no diretório arquivos, vocês se mantiveram dentro do diretório root e criaram os arquivos aqui dentro. Não era isso que eu queria, tá? Eu tinha que entrar no diretório arquivos e depois aqui criar arquivo 1.txt, tá? E arquivo 2.txt. Dentro do diretório /root/arquivos, eu criar esses caras. Beleza? E aí eu queria sacar se você sabia usar lá o chmod, o chaun, né? Então na prova dizia o seguinte, que arquivo 1, tá? Então tem que ver aqui, chmod, arquivo 1 era 7, né? Que estava tudo preenchido. O dono, o grupo tinha o R e o X, que é 5, e o grupo tinha um R e o W, que é 6, tá? Arquivo 1.txt. Então feito isso, eu tenho as permissões que eu escolhi para esse arquivo. E o arquivo 2, mesma coisa, chmod, tá? Arquivo 2.txt, eu tinha o dono só com leitura, que é o R, tá? O grupo com escrita e execução, que é 2 mais 1, né?
O R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Então o W, 2 mais 1, o W e o X setado, 2 mais 1, 3, tá? E o outros, somente o X vale 1. 4, 3, 1. Dou Enter e tá as permissões do jeito que eu solicitei na prova, beleza? Então criar o usuário agora, estou na questão 4 já, criar o usuário provinha, add user ou user add, depois eu vou explicar a diferença de cada um deles, tá? Add user provinha, vou botar C1, 2, 3, 4, tenho o usuário provinha criado. Ok? O usuário provinha está criado e eu peço para criar um grupo. Add group, avaliação. Beleza? Se eu der um cat agora no etc group, avaliação, vai estar lá o grupo criado. Então já estou na questão 6 agora, tá? A questão 6 ele diz o seguinte: os arquivos criados no exercício 2, que é aquele arquivo 1.txt, arquivo 2.txt, terão que ter seu dono, o usuário provinha, e o grupo vai ser o grupo que criamos agora, a avaliação. Então eu me mantenho dentro do diretório que eu estou, /root/arquivos, e boto chowner provinha, ponto, que aí eu estou dizendo que é um grupo, ponto, avaliação, tá? Uma dica aí que a gente vai ter que começar a ficar mais malandro para isso aí. Vamos pegar aqui, eu tô vendo que nesse diretório, na verdade eu criei o nome arquivos errado aí, né? Mas isso aí não tem problema, depois a gente vê isso. Depois é bom que eu até mostro como renomear. Vamos fazer agora, tá? Se eu quiser renomear esse arquivo aqui, eu posso dar o move arquivo 1.txt para arquivo 1 corrigindo .txt. Eu vou tirar esse cara com esse sintaxe errado e ele vai mover para cá, ó. Quando eu der o enter, ele já renomeia o cara, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com o arquivo 2, tá? Eu dou esse comando move que ele renomeia o arquivo. Tranquilo? Eu posso mover para outro diretório também, mas enfim, isso aí já é uma dica que fica, não está contemplado na prova, mas é bom sacar esses esquemas já. Então vamos lá, vamos listar esses arquivos. Eu boto aqui o chowner provinha, ponto, que é o grupo, que é o dono, né, ponto, avaliação, que é o grupo, tá? Um esquema que eu posso fazer, eu posso usar aquelas aulinhas de português e entender o uso do prefixo e do sufixo. Se eu quiser, por exemplo, remover tudo que termina com txt, eu boto aqui, ó, asterisco.txt. Ele vai renomear, vai alterar o dono e o grupo para essa configuração que eu estou passando para todos os arquivos que tenham a extensão .txt. Isso aí eu estou usando o sufixo. Se eu quiser usar o prefixo, eu boto aqui, ó, já dou um tab. Se eu botar um asterisco aqui, o que começar com arquivo, não importa extensão, não importa nada. O que começar com a palavra arquivo, ele vai aplicar a configuração do comando, tá? Então se eu der um enter aqui agora e der um ls-la, ele já fez nos dois arquivos. Tranquilo? Então pulamos para a questão 7, que é verificar a quantidade de espaço livre na partição barra, tá? Em megabytes, e colocar o valor dentro do arquivo 1.txt. Então se eu der um df aqui, ó, e só dar o enter, ele vai mostrar isso aqui em bytes, vai ficar bem complicado na partição barra. Então aqui eu já vou usar o man, ó, df, e se eu vier aqui embaixo, ó, essa opção "-h", ele transforma isso aí, "-h" é uma sintaxe para o human readable, tá? Então ele vai tornar isso de fácil leitura para os humanos. Lembra lá que eu tinha falado nas aulas iniciais que computador gosta da base 2, humanos gosta da base 10, então ele vai tentar arredondar tudo isso aqui. Então se eu botar o df-h, eu posso ver que o espaço disponível dentro da partição barra é de aproximadamente 6.6 GB, beleza? Então é ou 6.600 megas, já que eu peço em megas lá a questão. Então 6.600 megas, aproximadamente 6.600 megabytes, tá? Então eu tenho que pegar essa informação e jogar
dentro do arquivo 1, né? Então eu tenho que vir no Nano, aí eu já estou testando se vocês manjam usar editor de texto. Arquivo 1.txt, eu posso botar aqui, ó, espaço livre é de aproximadamente 6.600 megabytes, tá? Então o Nano, eu uso aquelas opções lá de baixo, aonde tem essa letra aí em destaque, eu tenho que segurar o Ctrl e apertar, tá? Então se eu seguro o Ctrl O, ele vai lá e pede para eu salvar arquivo 1. Eu dou Enter e depois Ctrl X, tá? Já volto para o meu shell. Se eu der um cat agora em arquivo 1, vai estar o texto que eu escrevi, tá? Passamos para a questão 8. Questão 8 a gente vai verificar espaço livre dentro da memória do meu sistema operacional e jogar dentro do arquivo 2. Então se você usar o free, ele também joga em bytes, tal, é meio complicado, então a gente usa o free-m, tá? Que ele converte para mega. Então eu tenho aqui, ó, na memória principal 459 megas livre. Mesmo procedimento, nano arquivo 2.txt, vou botar aqui 459, tá? Megabytes livre. Ctrl O para salvar. Ele pede para confirmar, eu dou Enter, Ctrl X. Eu limpo a tela no Ctrl L. E aí vamos lá, se eu der o cat arquivos 2, está lá 459 é o conteúdo do meu arquivo. Beleza? Vamos pular agora para a questão 9, que é configurar a interface de rede ETH1 para ficar com uma configuração IP lá de IP estático, tá? Muita gente, velho, essa questão foi cruel. Muita gente se enrolou aqui em localizar esse arquivo interface. Então o que a galera fazia? Ah, tá no arquivo interfaces. Eu sei que eu tenho que sacar onde tá esse arquivo interface. E a galera fazia nano em qualquer lugar. Eu tô aqui no barra, no caso. Eu tô na raiz. Ou eu tava no barra root arquivos. Eu tava dentro desse cara aqui. A galera fazia nano interface. Professor, pelo amor de Deus, o arquivo tá em branco, Ave Maria, Nossa Senhora, minha mãe vai dar em mim, eu não vou ganhar meu presente de Natal, eu não vou pro show de não sei quem, porque eu vou trazer nessa prova. Galera, se ligar, velho, se ligar aonde eu tô posicionado. E a grande dica para começar a usar o Linux é aonde eu tô posicionado no meu sistema operacional, tá? E aí, depois da prova, eu usei uma ferramentazinha chamada Find, né? Find é uma ferramenta para localização de arquivos e eu digo a partir de onde eu quero localizar. Eu uso o parâmetro "-name" e aí eu coloco o arquivo que eu quero localizar, o nome do arquivo, interface. Detalhe, como eu estou dentro do diretório /root/arquivos, se eu der o Enter, ele só vai procurar dentro do diretório /root/arquivos. Qual o pulo do gato nesse comando? Eu posso botar após o find o diretório que eu quero que ele localize. Então eu quero que ele vá a partir da raiz. Então a partir da raiz ele vai começar a fazer a busca por esse arquivo. Ou se não, o que eu posso fazer? Eu vou para a raiz, tá? Eu saio do /root/arquivos, vou para a raiz e aí eu dou um find "-name interface". Então ele vai passar a buscar esse arquivo a partir da posição que eu estou inserido, tá? Então se eu der o Enter aqui, ele vai buscar a partir da raiz e ele já achou dentro de /etc /network /interfaces, tá? Então é isso que eu tenho que fazer, /etc /network /interfaces. Então o que eu tenho que fazer? Dar um nano nesse cara, /etc /network /interface. Beleza? Chegou aqui, dou Enter, ó. Agora eu abro o meu arquivo de configurações. Lá em cima, ó, lá em cima no nano, ele mostra qual arquivo que eu estou abrindo. Beleza? Então qual o pulo do gato? Normalmente você iria encontrar esse arquivo assim, ó, só com as informações de ETH0. Beleza? Então o que eu vou fazer? Primeiro lance, começar a configurar a interface ETH1. Então vamos lá, interface, né? O nome da interface que eu quero configurar é ETH1 inet, e aí eu vou dizer como vai ser o tipo de inicialização desse cara.
Tem o DHCP, que ela vai fazer a requisição de DHCP para alguma máquina. E tem também um static, que ela vai pegar a configuração que eu coloco nesse arquivo. E aí eu preciso basicamente de 3 configurações: IP, máscara e rede, tá? Então eu venho aqui, ó, address. Muito cuidado ao digitar esses nomes, a galera às vezes bota um S ou bota só um D, tá? Address. Vamos lá, 192.168.1.5, tá? Eu tenho network ou netmask. Lembra, ó, fica tudo com o tamanho igualzinho, ó, tá? Já foi feito assim. Fica tudo com o tamanho igualzinho. É um /24, né? Onde eu tenho os primeiros 24 bits setados. E eu tenho network, que eu boto só por desencargo, mas quando ele reconhecer a máscara, ele já joga qual é a rede. 192.168.1.0. Beleza? Só isso resolve, galera. Se eu salvar e reiniciar a máquina, vai resolver minha vida? Não, né? Vamos fazer um teste. Se eu der um Ctrl O aqui para salvar, ó, dou um Enter e saio. Deixa eu derrubar minha interface aqui, tá? If config eth1 DAO. Ó, tá vendo que não tá levantando minha interface de rede. Eu tô sem essa interface, tá? Vamos até rebootar a máquina aqui, ó. Vou rebootar e vocês vão ver. Eu configurei a interface de rede, mas ela... Vamos ver se ela funciona, né? Vou dar o reboot na máquina virtual, tá? E aí a gente vai ver se essa interface de rede vai subir junto com o sistema operacional. É isso que eu quero na prova. Não é só configurar a interface de rede, é configurar e fazer com que esse cara levante junto com o sistema operacional. Se eu botar, opa, professor, fiz tudo certinho, mas não usei, né? Não levantou. Então vamos de novo lá. etc network interface, tá? Se eu vim aqui, ó, tem essa opção alto, tá? Alto. Esse alto aqui, ele está dizendo quais interfaces irão iniciar junto com o sistema operacional. Nesse caso aqui só tem de loopback e a ETH0. O que eu vou fazer? Colocar aqui ETH1. Feito isso, tá? Dou Ctrl O, saio. Eu posso iniciar o serviço de redes, tá? /etc, /initd, que é onde estão os scripts de inicialização de serviço, e dar um restart na máquina. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, ó. Já levantou, eu já tô com a ETH1 funcionando de boa. Mas vocês deviam ter percebido que assim que eu sentava na máquina de vocês para corrigir a prova, eu já sentava, já dava logo um reboot, tá? Por quê? Porque minha intenção é verificar se a ETH1 está iniciando junto com o sistema operacional. Então eu já dava esse reboot na máquina de vocês, já caía lá na autenticação e dava logo um if config. ETH1 tinha que estar de pé. Se a ETH1 não tivesse de pé, questão 9 já tinha ido pro abraço, tá? Então root, vim aqui, ó. Oh, beleza, ó. A ETH1 está configurada bonitinho. Se eu pingar aqui para ela, já vai responder de boa. Beleza? Então passou questão 9. E para fechar a prova, tinha o arquivo add user para o diretório arquivos, né? Se você não soubesse onde esse cara tava, qual é o comando? Find /-name adduser.conf. É o comando de localização, o local aonde ele vai começar a pesquisar. Eu quero que ele busque da raiz, buscando pelo nome adduser, tá? Eu dou enter e é esse adduser.conf que eu queria. Então, ó, qual a manha de buscar esse cara, copiar esse cara a partir de qualquer diretório? Lembre-se, eu estou no diretório /root e o arquivo que eu quero está no /etc /adduser. Se eu vim aqui copy ó, a partir da raiz etc, ele vai lá e busca. Se eu botar aqui o copy etc, ó, ele não vai achar nada. Eu estou dando tab aqui para ele completar e ele não vai achar nada. Então eu tenho que botar copy a raiz, aí eu boto etc, ele vai lá e completa. Add tab, ele vai lá e completa. Então ele só vai completar porque ele vai verificar qual o diretório corrente que você está agora. Ele vai buscar, a partir daquele prefixo, arquivos que estão dentro desse diretório.
Beleza? Então qual é o comando copy? Origem, né? O comando copy, espaço origem, que é o meu arquivo aqui, ó, barra, meu diretório raiz, subdiretório de nível 1, etc, e o arquivo add user. Para onde que eu quero copiar? Para dentro do diretório arquivos que eu criei lá no primeiro exercício. E ele está dentro de onde? Dentro de barra root. Então eu tenho que botar o barra, ó, RO, do tab, ele já localiza. Se eu colocar só o root aqui, ó, ele não vai achar nada. Ele não tem esse diretório dentro do diretório que eu tô agora, tá? Então eu tenho que botar barra root barra arquivos. Só uma dica, como eu tô dentro do diretório root, isso aí é importante que você saiba se posicionar dentro do sistema operacional. Eu tenho que sacar onde eu tô. Se eu botar aqui arquivos sem o barra, ele vai verificar se existe um diretório arquivos dentro do diretório corrente. E aí quando eu der o tab, ó, existe. Tranquilo? Beleza? Sacaram direitinho? Ó? Eu não estou dentro do diretório barra root, então eu vou botar copy barra etc add user, tá? Como eu estou dentro eu estou dentro do diretório barra root, e um subdiretório desse barra root é o meu arquivos, que é para onde eu quero copiar. Se eu colocar aqui só arquivos, ele vai lá e copia. Sacou? Isso aí tem que ficar bem claro. É a questão de saber meu posicionamento dentro do sistema operacional. Aonde eu tenho que estar e aonde eu estou. Beleza? Então vamos lá. Deu Enter aqui, ó. Se eu der um ls-la, já vai estar dentro de arquivos, né? Eu copiei para arquivos. Aqui eu dei um ls-la dentro do root. Eu quero ir para arquivos. E aí o add user tá lá. Beleza, galera? Com isso a gente termina a nossa prova. Dê uma olhada boa nisso aí, revise. São 22 minutos de vídeo, não vai alejar ninguém não. Um abraço então, até a próxima.